Oi, gente, então a gente vai continuar com o assunto da disciplina Tecnologia Mecânica. E aí, semana passada a gente viu alguns processos de usinagem, no caso mais específico de torneamento, né? E aí hoje a gente vai estudar sobre ferramentas, materiais aplicados nas ferramentas para os processos de usinagem, certo? Então, os materiais para ferramenta, né, no caso, nas operações mais comuns, tipo torneamento, fresagem, se utiliza o material mais duro do que a peça. Por que tem que se utilizar o material mais duro do que a peça? Porque senão a peça é que vai retirar o material da ferramenta. Então, ao invés de a ferramenta retirar material da peça, seria o contrário. Então, sempre, todo material de ferramenta que você selecionar, ele tem que ser mais duro do que o material que você vai cortar, certo? E aí, assim, para materiais frágeis ou operações de corte interrompidos, ou seja, que você tenha um corte, depois tire e venha cortar novamente, requer que o material também tenha uma propriedade mecânica chamada de tenacidade, ou seja, que o material tenha a capacidade de aguentar esses impactos, certo? E aí, por exemplo, se você também tiver uma máquina que ela esteja desajustada, ou você colocou sua ferramenta de uma forma inadequada, a partir do momento que você aproxima essa ferramenta da sua peça, e aí você bota lá para girar, por exemplo, no torno, e aí está inadequado esse posicionamento, a peça pode bater em cima da ferramenta, e se a ferramenta não tem a tenacidade suficiente, pode vir a partir, certo? Então, as ferramentas têm que ter essas duas qualidades, dureza e tenacidade. E aí, alguns fatores, né, para a seleção dessas ferramentas. O tipo de material que vai ser usinado, se você vai usinar ferro, se você vai usinar aço, se você vai usinar acrílico, por exemplo, nylon, se você vai usinar alumínio. Todo esse tipo de material você tem que saber para projetar qual tipo de processo, qual tipo de ferramenta você vai utilizar. A natureza da operação de usinagem, ou seja, vai ser o que? Vai ser um torneamento, vai ser um fresamento, vai ser um aplainamento. O que é que você vai precisar fazer? Um lixamento, uma furação, o que é que você precisa fazer? A condição da máquina, então se a máquina ela está ajustada, ou seja, se está com alguma folga, não está com nenhuma folga, porque se a máquina tiver com alguma folga, por exemplo, no eixo X, então você tem que colocar a sua ferramenta na dimensão que você queria, mais ou menos essa folga nessa dimensão do eixo X. Então você também tem que saber, então para você fazer uma calibragem dessa sua ferramenta na sua máquina, certo? Forma e dimensões da própria ferramenta, se vai ser uma ferramenta monocortante, se vai ser de vários gumes, ou seja, se você vai fazer com rebolo, se você vai fazer com uma broca, se você vai fazer com uma fresa ou com simplesmente um bit, tá? Uma pastilha, o que é que você vai fazer? Custo do material para a ferramenta, então sua ferramenta vai ser só de aço rápido, por exemplo, ou vai ser de aço rápido banhado, e aí vai ser banhado de quê? Nitreto de titânio. Qual vai ser o custo de uma ferramenta banhada? Então, a ferramenta banhada ela vai ser mais cara do que uma ferramenta convencional. Sua ferramenta ela não vai ser banhada, mas ela vai ser tratada termicamente. Você também vai adicionar um custo a essa ferramenta, certo? E se você vai utilizar fluido refrigerante ou lubrificante, então se o seu processo de corte vai ser a seco, se ele vai ser a seco, então sua ferramenta tem que resistir às temperaturas daquele processo. Se a sua ferramenta não resiste àquelas temperaturas do processo, então você precisa colocar um fluido refrigerante para retirar esse calor existente ali do contato entre a ferramenta e a peça. Sua ferramenta ela resiste a calor, mas ela não consegue ter um atrito, ou seja, dar um acabamento muito bom à sua peça, para trabalhar naquelas velocidades, naqueles parâmetros de corte. Então, adiciona um lubrificante para facilitar o corte. Então, você começa a pensar no que é que você pode fazer para o seu processo, ou seja, o seu corte
seja adequado, tá? E aí, outras principais propriedades que você precisa ter nessas ferramentas de corte. Então, precisa ter alta dureza, tenacidade suficiente para evitar falha por fratura, né? Ou seja, quebra. Resistência ao desgaste, ou seja, não arranhar. Então, não se desgastar, não perder partes do material. Resistência à compressão, por quê? Porque quando você introduz a sua ferramenta, a sua peça, você está fazendo o quê? Você está fazendo esforço de compressão da ferramenta na peça, certo? Então, também tem que resistir a esse esforço. Resistência ao cisalhamento, então, ela não pode partir, então ela também tem que resistir, porque, querendo ou não, esse esforço está sendo aplicado na ponta da sua ferramenta, então tem toda uma extensão da sua ferramenta que pode vir a sofrer de cisalhamento, certo? Boas propriedades mecânicas e térmicas, por conta das temperaturas elevadas devido ao atrito entre a ferramenta e a peça. Resistência ao choque térmico. Por que choque térmico? Porque a partir do momento que você introduz a sua ferramenta, a sua peça, e ele começa a tirar material, ou seja, começa a tirar o cavaco, você está produzindo calor. Mas a partir do momento que você retira a sua peça, a sua ferramenta da sua peça, já não existe mais calor. Então, tem um parâmetro aí, uma variação de temperatura muito grande. A temperatura de processo e a temperatura que ela não está usinando, a ferramenta não está usinando, certo? Então, esse gradiente aí, essa diferença de temperaturas também é grande. Resistência ao impacto, né? Então, batidas, ou seja, às vezes você vai, como eu falei antes, você não vai posicionar corretamente a sua ferramenta e no primeiro giro da sua peça impactou, ou seja, deu uma batida na sua ferramenta. Também tem que resistir a isso, certo? Não necessariamente a sua ferramenta tem que resistir a vários impactos, certo? Seria um corte intermitente. Então, para sua peça, sua ferramenta resistir a vários impactos, ela teria que ser aplicada para cortes intermitentes, ou seja, tá cortando, para de cortar, tá cortando, para de cortar ao longo do tempo. Então, não é todas as ferramentas que trabalham nesse processo, porque, por exemplo, o processo de torneamento é um processo suave, ou seja, você vai retirando material ao longo do comprimento da sua peça, certo? Ou do raio da sua peça. Então, é um processo contínuo, não é um processo intermitente. E também tem que ser inerte quimicamente. Por quê? Porque não pode oxidar, por exemplo. Aí, se sua ferramenta está oxidando facilmente, você vai perder a aresta de corte. Então, você não vai mais cortar. Ela simplesmente vai oxidar, certo? E aí, a gente tem aqui uma lista de materiais mais comuns para as ferramentas. Então, a gente tem, do primeiro, o aço comum, até o último, o diamante natural. Então, o primeiro ao 10º, se a gente olhar aqui para a primeira linha, a gente tem aumento de dureza e resistência ao desgaste. Ou seja, o diamante é muito mais resistente em relação à dureza e resistência ao desgaste do que o carbono, certo? Já, diferentemente do diamante para o aço, a gente tem a segunda linha. E aí, o aumento da tenacidade, o que significa? O aço carbono, ele aguenta muito mais impacto do que o diamante. Então, significa o quê? Que para resistir por muito tempo, processos que tenham impacto, ou seja, que você precisa que sua ferramenta resista a isso, não adianta você utilizar o diamante, porque o diamante é frágil, ele vai quebrar, certo? Então, você imaginar lá aquele diagrama, de novo, sempre, toda a vida. Tensão, deformação. O diamante é essa reta e o aço carbono é essa outra aqui, ou ainda mais baixo, por aí. Certo? Então, essa aqui, ó, essa área aqui é a tenacidade do carbono e vamos dizer que essa área aqui é a tenacidade do diamante. Então, o carbono tem uma área muito maior. E aí, se ele tem uma área muito maior sobre a curva, significa que ele resiste muito mais à tenacidade do que o carbono, certo?
E aí a gente tem aqui um diagrama, né, que a gente mostra as ferramentas os materiais para ferramentas definidas, ou seja, que a gente consegue identificar onde é que está o gumo. Então, não são materiais, nesse caso aqui, para, por exemplo, rebolo de retífica, certo? Jateamento, o que for. E aí a gente tem os materiais metálicos, que são o aço ferramenta e o aço rápido, os materiais de ligação, ou seja, são os aços ligados com outros componentes, e aí pode ser o tungstênio, que é SW, então metal duro, é tungstênio com carbono, e os cermetes, que é o STI, é de titânio, então pode ser um carboneto de titânio, que é o C, e um nitreto de titânio, que é esse N, certo? Então são aços ligados a esse tipo de elemento de liga. E aí a gente tem os materiais cerâmicos, que aí tem duas classificações: cerâmicas de corte e cerâmicas de alta dureza. E aí as cerâmicas de corte, a gente tem a cerâmica óxida, ou seja, que ela vem a partir de um processo e ela forma óxidos, e cerâmicas não óxidas. E aí a gente tem dessas óxidas, óxida mista reforçada com vicas. Vicas é o tipo de material desenvolvido por esse nomezinho dessa pessoa, vicas, certo? Ele que encontrou e colocou o nome ao seu material. E aí é basicamente o que? Essas cerâmicas de corte. Al é de alumínio e O de oxigênio. Então são essas ligas de uns óxidos de alumínio. E embaixo tem Zr, que é zircônia, com O de oxigênio. Então também são óxidos de zircônia. Então as óxidas são óxido de alumínio com óxido de zircônio. As mistas também são óxido de alumínio, só que aí agora acrescenta, além do óxido de zircônio, o carboneto de titânio. Já as reforçadas também são feitas com os óxidos de alumínio e esse carboneto de silício. Então, C de carboneto e SI de silício. E esse vicas, certo? Que no caso seria o vicas, né? Os carbonetos de silício. E as cerâmicas não óxidas são esses nitratos, eu não sei como, esse N é de nitrogênio, desculpa. E aí esse nitrato de silício, mais alguns outros elementos de liga. E aí os materiais de alta dureza são os diamantes monocristalinos e os diamantes policristalinos. E aí no caso pode ser encontrado na natureza ou pode ser desenvolvido pelo homem, certo? E esse CBN, que são uma cerâmica que é nitreto de boro e carbono, certo? E aí a gente tem aqui a gente tem a relação de resistência do material e a temperatura. Então aqui no eixo X a gente tem a temperatura, certo? Eixo X, temperatura, e no eixo Y a gente tem a resistência. Então, se a gente observar, as ferramentas de carbono têm uma queda muito brusca, aqui ó, com a temperatura, certo? Já os metais duros, você também tem uma queda de resistência, porém essa queda demora muito a acontecer. Isso acontece a altas temperaturas. Então, os metais duros são mais resistentes à variação de temperatura do que as ferramentas de carbono, de aço carbono, certo? Já os aços rápidos, aqui ó, eles têm uma queda gradativa de resistência, porém eles aguentam muito mais temperatura. Então, se eu tenho que trabalhar, por exemplo, a 500 graus, eu não consigo utilizar mais o meu aço carbono. Eu só consigo utilizar minhas ligas fundidas de cobalto, meus aços rápidos, metais duros e cerâmicas. Não consigo trabalhar com essas ferramentas, certo? Já, por exemplo, se eu for trabalhar a 100 graus,
então eu consigo trabalhar com todos esses materiais. E aí o que vai valer aqui é a diferença de resistência. Então, meu aço carbono vai aguentar um pouco menos do que, por exemplo, o meu metal duro, que aguenta muito mais. Mas ele não tem nenhum processo de danificação dessa ferramenta a essa temperatura, certo? Só não tem a resistência. Aí o que significa isso? Significa que minha ferramenta de aço carbono vai durar muito menos do que minha ferramenta de metal duro, tá? Já que o outro parâmetro analisado em relação à velocidade de corte sendo aumentada em relação aos anos, ou seja, quando foi desenvolvido os materiais de ferramenta. E aí você pode observar que, por exemplo, os aços rápidos, eles têm uma velocidade média aqui, ó, relativamente baixa, ou seja, eu não consigo trabalhar com velocidades excessivas com aço carbono, certo? Já com aço rápido, eu já tenho uma velocidade maior, então quase o dobro em relação aos aços carbonos. Então, uma das coisas que veio esse nome, aço rápido, é justamente isso, porque você consegue trabalhar com velocidades mais rápidas, o dobro do que os aços carbono, certo? Já os outros materiais foram desenvolvidos pela necessidade industrial, ou seja, a necessidade de você conseguir atingir velocidades de corte muito maiores e, consequentemente, fazer muito mais peças durante um tempo, certo? Um tempo curto. Então, foi desenvolvido o metal duro, que ao longo dos anos aumentou muito a capacidade de velocidade alta, ou seja, trabalho de velocidades de corte alta. As cerâmicas também, e o nitreto de silício com carboneto de titânio também. Então, ao longo da necessidade industrial, foi se fazendo a utilização e o desenvolvimento dessas, e até mesmo a melhoria desses materiais, principalmente os materiais que são bastante caros, como o metal duro, a cerâmica e os nitretos e o carboneto de titânio. E aí a gente tem aqui a relação entre a velocidade de corte, resistência a desgaste e dureza a quente no Y, e tenacidade e resistência à flexão no Z. Isso por quê? Porque você não consegue ter, por exemplo, alta tenacidade e alta resistência ao choque. Então, lá, mais uma vez, o nosso gráfico, tensão e deformação. Então, se eu tenho alta tenacidade, eu sou muito dúctil, ou seja, eu não sou frágil. E se eu não sou frágil, eu não sou resistente. Então, meu material, ele não consegue ter as duas propriedades ao mesmo tempo. Então, ou eu sou muito tenaz e aí, consequentemente, eu sou dúctil, certo? Ou eu sou muito resistente, muito duro, e aí eu consigo aguentar altas velocidades, mas eu não consigo aguentar altos impactos, certo? Então, são duas propriedades opostas. Eu não consigo ter um material que trabalhe bem nos dois processos. O que é que eu consigo? Por exemplo, com o aço rápido, que é um aço que no caso teria capacidade de aguentar tenaz, ou seja, ele consegue aguentar mais impacto, eu consigo aumentar a dureza dele através do quê? Através do revestimento, através do tratamento térmico, mas mesmo assim eu não vou ter, nem vou obter uma resistência como teria no material feito completamente de cerâmica, tá? Então, eu consigo melhorar um pouco através dessas variações de processo, ou seja, revestimento e tratamento térmico, mas eu não consigo ainda assim atingir aquela capacidade que os materiais cerâmicos têm, tá? Então, aqui nessa partezinha embaixo, é que se você tem alta velocidade, você tem alta dureza. Mas se você tem alta velocidade e alta dureza, eu não tenho resistência à flexão, ou seja, eu não posso ter impactos, minha ferramenta ela não pode ser longa,
Então, ela não pode ser comprida, tá? Ela tem que ser pequena. Então, a gente tem aqui as diferenças. Então, o aço rápido, ele vai ter uma alta tenacidade, mas ele vai ter uma baixa resistência. Já como eu falei para vocês anteriormente, se eu revestir esse meu aço rápido, eu consigo manter as propriedades de tenacidade e resistência à flexão e aumento um pouco a minha velocidade de corte e a minha dureza. Mas não tanto quanto, por exemplo, as cerâmicas, certo? Então, as cerâmicas vão ter uma resistência ao desgaste e uma velocidade de caldo muito grande, mas elas não vão ter tenacidade. A tenacidade é baixa comparado com a tenacidade dos aços rápidos, certo? E aí o metal duro fica no meio do caminho, então uma tenacidade relativamente alta, já uma dureza média. As cerâmicas vai ter uma dureza e uma velocidade de corte alta, mas vai ter uma tenacidade baixa. E o diamante vai ter o máximo de dureza e resistência e a velocidade de corte necessária, mas vai ter mínima tenacidade, ou seja, não aguenta nada, nenhum impacto. O seu processo tem que estar muito bem ajustado, tá? E aí a gente tem aqui só comparando a dureza e a tenacidade de vários outros materiais. Então a gente começa aqui embaixo no azulzinho, os materiais ácido rápido sinterizado, ou seja, que eles são levados ao forno, tá? E aí a gente tem os ácidos rápidos com cobertura, são essa parte aqui, ó. Então vai ter uma dureza muito maior do que os ácidos rápidos que não tem cobertura, ou seja, só são feitos através do processo de, por exemplo, fundição. Já os metais duros, metal duro sem cobertura, vai ter uma dureza baixa, uma tenacidade média, mas aí quando eu faço cobertura, eu já aumento aqui, ó, a minha dureza e aumento a minha tenacidade. Para os cermetes, acontece a mesma coisa, dureza alta, tenacidade baixa, mas aí eu adiciono a cobertura, eu aumento a minha dureza e posso até aumentar a minha tenacidade, certo? Então, todos esses materiais metálicos que vai ter uma tenacidade e uma dureza predisposta de acordo com o tipo de material, você consegue melhorar essa dureza e essa tenacidade simplesmente com um banho, ou seja, com um revestimento, tá? E aí a gente entra nos tipos de materiais específicos. Então a gente tem os ácidos carbono e os ácidos ligas, que aí no caso os ácidos carbono eles vão possuir, né, 0,8% a 1,5% de carbono nesses materiais, ou seja, é um carbono médio, certo? A alto, dependendo, e tem uma mínima porcentagem dos outros elementos de liga, ou seja, de cobalto, enxofre, vanádio, silício, o que for que possa ter, tá? Vão obter essa dureza por tratamento térmico, então esses materiais eles precisam ser tratados termicamente para ter dureza, para ser utilizado no processo de usinagem, certo? Tratamento térmico. Apresentam baixa resistência a quente. Então aqui, ó, uma desvantagem. Então você não consegue trabalhar a quente com esses materiais. O que permite a sua utilização em baixa velocidade de corte. Então você não consegue trabalhar com altas velocidades de corte, tornando impróprio para usinar aços de alta resistência. Então, se eu não consigo usinar materiais de alta resistência, significa que eu não tenho resistência nenhuma, certo? Então eu preciso usinar materiais que não têm uma elevada resistência mecânica, tá? São utilizados em aplicações secundárias como limas, cinzéis, serras de madeira, ferramentas domésticas, ferramentas de forma para de usinagem de latão, ligas de alumínio, porque são materiais que eu consigo usinar facilmente, porque eles são, ó, vamos lá, aquele gráfico de novo. Tensão, deformação. Então, se eu tinha lá meu aço carbono, ó,
isso aqui. As ligas de latão e alumínio, ó, isso aqui, ó, muito mais baixo. Então, se é muito mais baixo, eu tenho uma tensão menor. Então, eu consigo retirar mais facilmente material dele, certo? Ou então, podem ser utilizados para ferramentas que são utilizadas só uma única vez ou para poucas peças. Ou seja, eu não consigo trabalhar em larga escala, larga produção. E aí, para melhorar essa qualidade, pode-se adicionar alguns elementos de liga, como o cromo, Cr, o V de vanádio e o W de tungstênio, certo? E aí aqui a gente tem algumas ferramentas, as ferramentas para torno, que a gente tem a vantagem de ser um baixo custo, certo? Então você uma ferramentas mais acessíveis, facilidade de usinagem, ou seja, tem gumes muito vivos, então a gente consegue ver, né, os cantos aqui, ó, bem vivo, certo? São ferramentas inteiras e esse aqui são ferramentas partidas, ou seja, que a gente consegue trocar essa parte, o cabo, né, é preto e a gente tem a pastilha aqui que consegue ser trocada, certo? Quando bem temperado, ou seja, tratamento térmico, a gente consegue elevar a dureza e resistência ao desgaste e apresenta uma boa tenacidade por ser um material que é dúctil. E aí a gente tem as aplicações. Esses aços para trabalhos a quente a gente utiliza em operações de puncionamento, cisalhamento e forjamento em condições de pressão e abrasão. Aços resistentes ao choque a gente utiliza nas talhadeiras, formões contra rebites e punções. Aços temperáveis em água, corte de metais duros, ou seja, maços e alargadores. E aços para deformação a frio, então a gente trabalha em temperaturas entre 205 a 206 graus, utilizados em matriz e punções para corte de chapas para estampagem, rebarbação, trefilação, flangeamento e forjamento. E aí a gente entra no aços ferramentas. E aí é a classe dos aços de alta liga, projetado para serem utilizados em ferramentas de corte, matrizes e moldes. Ou seja, é muito mais fácil você utilizar e encontrar ferramentas de aço ferramenta do que de aço carbono, certo? E aí, para entender solicitações de serviços, precisam exibir elevada resistência, dureza quente, resistência ao desgaste, tenacidade e resistência ao choque. E também são tratáveis termicamente, para melhorar todos esses parâmetros, por exemplo, de resistência ao choque, dureza, certo? E aí a gente tem a classificação da AISI, tem a classificação internacional dos aços ferramentas. Então, se você for comprar um aço que esteja classificado, né, pela essa norma, então se ele tem TOM no seu nome, significa que são aços rápidos, então ferramentas para cortes em equipamentos de usinagem. Se ele tem a letra H, é para trabalho a quente, e aí matriz para trabalho a quente como forjação, para forjamento, né, extrusão, fundição e moldes. Se ele tem a letra D, significa que é para trabalho a frio, e aí no caso são matrizes para trabalho a frio e com formação de chapa, extrusão e forjamento a frio. Se ele tem W, significa que eles servem para trabalhar em resfriados em água, ou seja, aquele banho em água. Então, a gente pode dizer que essas ferramentas feitas para o W precisa ter água lá no seu processo, tá? E aí servem para alto carbono e de baixa liga. Se é S, resistente ao choque, ou seja, pode ter uma solicitação intermitente. E aí são ferramentas que necessitam de elevada tenacidade na conformação e dobramento de chapas, por exemplo. E sem a letra P, é aços para moldes, e aí no caso seria moldes para plásticos e borracha. E aí aqui a gente tem tratamento térmico, no caso a têmpera, que é a mais utilizada para esses materiais, no caso para os aços ferramenta. E aí a gente tem a mesma norma, e aí a gente tem para essas normas temperaturas sendo aplicadas diferentes para o tratamento térmico. E quais são os tipos de materiais que você vai aplicar
essa norma, para você ter uma têmpera adequada, certo? E aí, no caso, por exemplo, essa AISI M2, a temperatura é 1200 graus e aí é utilizado para ácidos rápidos. Então, você viu o quê? Então, esse tratamento térmico de ácidos rápidos tem que ser feito a 1200 graus. Então, se eu fizer um tratamento térmico a 1000 graus para esse ácido rápido, eu não estou fazendo tratamento adequado. Ou seja, eu não vou produzir os efeitos que eu quero, certo? E aí, seguindo, né? A 1050 para ácido de trabalho frio, 970 também, 800 também, e para 1030 ácido de trabalho quente, e a 1030, no caso, seria a ISI 420 para ácidos inoxidável. E aí a gente tem aqui ácidos rápidos, que são ferramentas que mantêm a dureza até temperaturas em torno de 600 graus. Ou seja, se eu quero trabalhar com a temperatura maior, eu utilizo o ácido rápido, tá? Possui a maior resistência à abrasão, ou seja, a retrato de material, associada à resistência quente, o que permite a utilização em altas velocidades, certo? Do que, por exemplo, os ácidos ferramenta. Apresentam como desvantagens o preço elevado e difícil tratamento térmico, então é muito mais caro do que os ácidos ferramenta. E aí o ácido ferramenta com alta liga de tungstênio é um ácido ferramenta, né, o ácido rápido, que você introduz tungstênio, molibdênio, cromo, vanádio, cobalto e níbio. Então é por isso que esse ácido rápido é muito mais caro do que um ácido ferramenta comum, certo? E aí aqui a gente tem alguns exemplos de brocas, não são brocas, né? São ferramentas para o processo de brochamento. E aí a gente tem aqui a influência desses elementos de liga para os ácidos rápidos. Então, por exemplo, quando eu adiciono tungstênio, eu vou formar carbonetos. Carboneto significa dureza, certo? Melhora o revenimento, ou seja, melhora a capacidade do seu material ser revenido, que é um tratamento térmico. Então, você consegue fazer de forma mais simples e melhora a resistência ao desgaste. Já quando se adiciona o vanádio, também vai ser carbonetos, formador de carbonetos, e aí você vai melhorar a resistência ao desgaste, e no caso seria a resistência a quente, e usado para acabamento. Ou seja, se você quer fazer acabamento dessa peça, você adiciona no aço rápido o vanádio. Se você quiser, você adicionar o molibdênio, você vai melhorar a temperabilidade, ou seja, a temperatura em que você vai fazer o seu processo. Então, você pode atingir temperaturas maiores, vai melhorar a tenacidade, ou seja, a resistência a esses impactos, e vai substituir o tungstênio em alguns casos, certo? O cobalto, ele eleva a temperatura de sensibilização a quente, ou seja, esse material, no final das contas, consegue resistir mais às temperaturas altas do processo, melhora a dureza quente e melhora a solubilidade de carbonetos. Ou seja, você consegue produzir mais carbonetos, então significa que você tem maior probabilidade de ter maiores durezas. E aí a gente pode adicionar cobertura nos ácidos rápidos. E aí essas coberturas podem ser de carboneto de titânio e nitreto de titânio, certo? E aí você consegue atingir altas durezas adicionando essa cobertura. E aí você também consegue melhorar a ductilidade do seu material, redução do cadeamento a frio, ou seja, aresta postiça, que é a parte onde o seu material, por exemplo, fica. Então, por exemplo, tem a minha ferramenta aqui, e aí o cavaco sai por aqui por cima. Só que aí para alguns tipos de materiais, por exemplo, o alumínio, esse cavaco, ao invés de sair aqui por cima, ele fica aqui, ó, vai saindo e vai se aglomerando na superfície da sua aresta de corte, e aí você cria essa aresta postiça. É como se você estivesse soldando o material à sua ferramenta, certo? Você vai ter um baixo coeficiente de atrito e vai ser quimicamente inerte, então não vai oxidar.
Então, a gente tem aqui, ó, aço rápido, que é cinza, e com um banho, e ele fica com essa cor, esse aspecto dourado. E aí, as aplicações dos aços rápidos. E aí, são ferramentas, né, para todos os tipos de operações de usinagem. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, a gente tem brocas. Cadê? Você tem escariadores. A gente tem ferramentas para aqui alargador. Então, a gente tem aqui aplanamento. A gente tem ferramentas, machas e cocinetes de roscas. Então, os cocinetes são essa parte. Os machos, isso daqui. No caso dessa parte aqui é o cocinete, né? Que é só o ferramenta aqui. Você introduz o cocinete para fazer a abertura de rosca. E aqui a gente tem cadê? Ferramentas para trabalhar em madeira, tá? E aí a gente entra em ligas fundidas. E aí, no caso, essas ligas fundidas vão apresentar uma grande quantidade de tungstênio, cromo e cobalto, certo? E as ligas fundidas e vazadas em moldes, sendo as peças depois limpas, tem que limpar, né, as carepas de fundição, ou seja, os materiais, vamos dizer, as sujeiras produzidas, ou seja, os óxidos produzidos no seu processo de fundição, e tem que ser retificado, ou seja, retirar esse material através da retífica. E aí a composição total dessas ligas é 17% de tungstênio, 33% de cromo, 44% de cobalto e 3% de ferro, certo? E aí possui uma alta resistência a quente, permitindo utilizações em temperaturas acima de 800, em torno, na verdade, né, de 800 graus. Então, se você comparar com os aços rápidos, que é até 600. Apresentam uma qualidade intermediária, então, uma qualidade um pouco mais baixa entre o aço rápido e o metal duro. Então, as ligas fundidas ficam entre esses dois materiais, certo? E aqui tem um exemplo dessas ligas fundidas. São fresadoras. E aí as aplicações. Raro em ferramentas de usinagem de geometria definida. Então são mais utilizadas em geometrias não definidas para materiais abrasivos como rebolo. Servem como isoladores térmicos e isoladores elétricos e um processo de fundição de materiais cerâmicos, certo? Ou seja, as matrizes para o processo de fundição de molde permanente. E aí a gente tem o metal duro, que é, no caso, o metal duro, ele é feito de tungstênio, que é o material que tem maior ponto de fusão, então de 3.387 graus Celsius, maior resistência à tração, então 4.200 Newton por milímetro quadrado, e mais baixo coeficiente de dilatação térmica, ou seja, de todos os materiais é o que mais resiste e tem o maior ponto de fusão. Porém, você tem uma dificuldade de fusão do tungstênio, e aí, no caso, foi desenvolvida a metalurgia do pó para a gente conseguir, né, produzir essas ferramentas a partir desse material. E aí, quando foi verificadas as excelentes propriedades de dureza e resistência do desgaste desse tipo de material, os alemães logo batizaram de Vidia, ou seja, Vietime, a tradução é como o diamante. Então, o material como se fosse um diamante, mas não é um diamante, certo? E aí, é o material de ferramenta mais utilizado na indústria. A indústria automobilística consome cerca de 70% de materiais feitos de metal duro, resistente a temperaturas até 1.000 graus Celsius, maiores velocidades de corte em relação às ligas fundidas, aços rápidos e aços ferramentas, e o aumento da vida útil das ferramentas na ordem de 200 a 400%, ou seja, resiste muito mais do que todos os outros materiais que a gente já viu. E aí as vantagens do metal duro.
Então, uma grande variação, porque você consegue adicionar elementos de ligas e, consequentemente, ter uma gama de variação de propriedades mecânicas. Você vai ter propriedades adequadas a tipos de solicitações diferentes, possibilidade de utilização em insertos intercambiáveis, que são essas pastilhas, estrutura homogênea, dureza elevada, resistência à compressão e resistência ao desgaste a quente. Então, a gente tem aqui a fabricação do metal duro, que aí no caso seria o processo, né, de metalurgia do pó. E aí a gente tem da rocha de tungstênio, passa para uma refinadora, e aí você tem o pó de tungstênio. E aí você coloca na mistura esse pó de tungstênio, né, nesse recipiente, nesse silo, né, como se fosse uma... E aí você bota para carbonizar e triturar. Aí depois você tem a rocha de tungstênio. E aí você faz de novo a mistura, granulação, separa em tamanhos, faz a compactação, sintetização e você tem um produto. Tira os insertos. Então, a gente tem aqui o inserto daquele circular, né, fazendo desbaste, ou seja, retirando bastante material da nossa ferramenta no torno aqui, no torno CNC. E aí a gente tem na figura no software, ou seja, como você vai ter a sua peça final, e aqui embaixo o vídeo real dessa programação CNC sendo aplicada na máquina. E aí dá pra ver que é um processo contínuo, né? Não é um processo intermitente, ou seja, ele tira material ao longo do tempo. E dá pra ver aqui embaixo, o cavaco é contínuo e longo. E a velocidade é excessiva, porque a gente tá vendo essa cor, né? Não é a seco, não tem nenhum uso de refrigerante nem lubrificante. E aqui ele já tá fazendo outra parte com a mesma ferramenta. E aí a gente tem uma subdivisão dos metais duros. E aí a gente tem três classes no caso da ISO, que são P, M e K. E aí no caso o P tem alto teor de carboneto de titânio e carboneto de tântalo. M é uma classe intermediária e K é um alto teor de carboneto de tungstênio. E aí no caso a tenacidade reduz do P para o K, já a resistência ao desgaste aumenta do K para o P, certo? E aí o P é utilizado em usinagem de aços que produzem cavacos contínuos. M, no caso aí, utilizado para fresas, ou seja, esses insertos de fresadoras. E o K é utilizado para usinagem de materiais frágeis que pouco fazem atrito com a ferramenta. E aí o metal duro revestido, a gente tem o aumento da vida útil da ferramenta de 200 a 300%, camada de revestimento, né, de carboneto de titânio, nitrato de titânio ou óxido de alumínio, que no caso essa é a alumina. Para serem eficazes, essas camadas devem ser duras, refratárias, estáveis quimicamente, inertes quimicamente para proteger os constituintes do metal duro e interagir com o material de corte. Revestimento de composição são grãos finos, livres de ligantes e porosidade, são metalogicamente ligados ao metal duro, substrato, né, no caso,
são espessos o suficiente para prolongar a vida da ferramenta e finos bastante para evitar a fragilidade do metal duro. E aí a gente tem dois processos de revestimento, o CVC e o PVD. E a CVC é através de gases e o PVD é através de introdução de elementos, ou seja, fisicamente você colocar materiais lá, certo? E aí algumas exigências. A espessura tem que ser regulada à camada, ou seja, você não pode ter mais material sendo aplicado em uma parte da superfície do que em outra. Composição química deve ser definida e a possibilidade de fabricação em grandes lotes. Então vamos ver como é que faz esses dois processos. Então primeiro o químico. Então a gente tem a emissão de gases, os gases estão saídos aqui. E aí você vai ter a reação desses dois gases. E aí essas reações vai liberar essa difusão desses precursores que caem na superfície e a superfície vai absorver e aí você vai fazer uma difusão, ou seja, eles vão se encontrar e através desse encontro vai ter uma reação. E aí essa reação vai ter a eliminação desses elementos que não servem para nada e depois tudo que sobrou vai ser eliminado da câmara, certo? E o físico é basicamente você introduzir esses materiais na superfície da sua peça. Então, sua peça está lá girando e você introduz materiais, tá? E aí as aplicações dos metais duros. Então, pode ser aplicado em quase todas as operações, de forma de insertos, ou seja, aquelas pastilhinhas. E aí as ferramentas podem ser para desbaste, acabamento, brocas helicoidais, brocas para perfuração profunda, fresas de topo, brochas e alargadores. E aí essas pastilhas têm que ter uma excelente resistência, permitindo utilizar altas velocidades, diversas formas e geometrias que são padronizadas, certo? Ou seja, são tabelas. Tem diversas classes de metal duro para materiais e condições diferentes de usinagem, um baixo custo de reposição e dispensa reafiação. Então a gente tem aqui os formatos do ensejo. Então tem esses formatos mais arredondados, formatos quadrados, formatos de losango, de eixo, de triângulo, de hélice. Então a gente tem vários tipos de formatos de insertos. Então aqui a gente tem mais ainda alguns outros tipos, que aí você tem arestas de cortes diferentes, esses fundos, tudo isso é diferente, certo? E também você pode ter materiais que são revestidos e materiais que não são revestidos, certo? E aí esses formatos desses insertos têm uma classificação do R, O, H, P, S, C, T, D e V. E aí no caso a gente sai, né, da superfície mais arredondada para uma superfície com ângulos e pontas mais finas. E aí quanto mais você aumenta a ponta, mais fácil de quebrar, né? E ao contrário, quanto menos ponta tem, mais difícil é de usinar, ou seja, de você obter velocidades mais rápidas, certo? E aqui a gente tem os fatores que vão depender do tipo do inserto, ou seja, como é que você escolhe. Então, por exemplo, para o R, você não pode utilizar para processos que tenham vibração, então que seriam desbaste leve, semi-acabamento e acabamento, mas você deveria utilizar para desbaste pesado, ou seja, quando se retira muito material. E para materiais endurecidos ou cortes interrompidos. Já as peças que são com angulação muito fina, C35, você não pode utilizar como você poderia utilizar o R. Então, você pode utilizar para tendência em vibração, potência limitada, perfilamento, torneamento e faceamento e acabamento, tá? E aí, você tem essas bolas pretas que são as recomendações para cada tipo de angulação desse seu incesto, certo? Então, se eu tenho um ângulo de 55, eu tenho a maior aplicação possível, tá? Se eu tenho o R, eu tenho R190, eu tenho o mínimo
de aplicação, mas eu tenho outras partes que são aceitáveis. Mas eu não tenho, mas no R eu tenho partes que não são impossíveis, ou seja, você não pode utilizar, certo? Já o 80 fica meio termo, você tem muito mais partes que são aceitáveis, mas que não são adequadas para o processo. E o de 80 triangular, pior ainda, certo? É aceitável, mas não é recomendado. E aí, mais uma vez, o circular tem uma maior resistência quando comparado com os pontiagudos. E aí a gente tem ferramentas com encestos soldados, ou seja, esse encesto aqui está soldado à minha ferramenta, e encestos intercambiáveis, que é todos esses que tem esse furinho, porque você consegue introduzir e trocar esse encesto, ou seja, sua ferramenta, seu cabo permanece sempre igual. Aqui não, uma vez quebrou, você não tem mais como mudar. Então caso aqui, ó. Cadê? Aqui, intercambiável. E aí, no caso, quando você coloca aqui, ó, tudo soldado, tá? Então, e aí a gente entra nas cerâmicas de corte. Vai ter uma alta resistência à compressão, alta estabilidade química, vai ter limitações de aplicação devido ao seu comportamento frágil, ou seja, não pode obter nem ter impacto. Indisponível em áreas como fabricação, indispensável, na verdade, como áreas de fabricação de disco de freio, porque disco de freio é um material muito duro, então para material ser muito duro, então precisa trabalhar com ferramentas mais duras ainda, né? É empregado na usinagem de aços e ferros fundidos, trabalha com alta velocidade de corte e altas potências de acionamento, e exigem, por exemplo, máquinas rígidas e proteção ao operador. E aí aqui as cerâmicas de corte, então a base de óxido de alumínio sinterizada vai ter a cor branca, se for puro e sinterizada, prensada a frio, e se for puro e prensada a quente, vai ter uma cor cinza. Então, branco e cinza. Se a base de nitrito de silício, vai ter, ou se é cermetes, que é uma fase cerâmica e uma fase metálica, ou seja, materiais que tem dois tipos de materiais, certo? E aí vai ter propriedades semelhantes ao metal duro. Aí vai ter partículas duras de carboneto de titânio, nitrito de titânio ou nitrito de carboneto de titânio, ao invés do carboneto de tungstênio, carboneto de tântalo igual ao metal duro. Níquel como ligante ao invés do cobalto, e podem ser revestidos de nitrito de titânio para ter um menor atrito. E aí a gente tem aqui a função do desgaste em função da velocidade de corte da sua ferramenta. Então, quanto maior for sua velocidade de corte, maior vai ser o seu desgaste da sua ferramenta. Então, por exemplo, você vai lá aumentando a velocidade de corte, você aumenta a capacidade de fadiga do seu material, você aumenta a capacidade de oxidação do seu material. Então, por exemplo, até aqui, ó, a partir de uma velocidade média baixa, você começa a aumentar o desgaste, mas aí depois você rompe essa área e aí o desgaste começa a reduzir, tá? A mesma coisa para fadiga, a mesma coisa para abrasão e a difusão. Então, trabalhar com velocidades baixas, você vai ter desgaste baixo, mas se você trabalhar com essas velocidades aqui, desse máximo, também não é adequada. Então, ou você trabalha com velocidades muito baixas, ou você trabalha com velocidades muito altas, a fim de evitar esses problemas de oxidação, fadiga, abrasão e difusão. E aí a gente tem os materiais abrasivos, que ainda são ferramentas com geometrias não definidas, tá? Então, rebolos, retíficas, lixas,
por aí vai. E aí, no caso, esses grãos abrasivos vão ter essas arestas vivas, vão ser extremamente duros e vão ser destinados para desgaste de peças de trabalho por meio de atrito. E é importante que utilize toda a superfície para que, após certo período de uso, o abrasivo não se deforme ou não adquira uma fase de contato ondulada. Então, você tem que sempre trabalhar utilizando toda a superfície, por exemplo, da sua lixa. Então, aqui a gente tem os rebolos, né? Que é um abrasivo utilizado como ferramenta cortante, que ele trabalha girando a grandes velocidades. E aí, no caso, a gente pode utilizar também nas milhadeiras e retificadoras. A forma mais comum, o rebolo é uma ferramenta cilíndrica de certa espessura ou forma de disco de um furo central. Com furo central, por meio do qual se adapta o eixo da máquina, por exemplo, no caso da esmerilhadeira. Quer dizer. E aí a função dos grãos abrasivos. E aí, no caso, quanto à forma, o rebolo são discos abrasivos, que apresentam vários diâmetros e espessuras, contendo milhares de grãos abrasivos. Cada um desses grãos é realmente uma ferramenta de corte afiada, ou seja, você tem várias ferramentas de cortes, porque cada grão vai ter essas suas arestas, certo? E aí, em conjunto, executam o trabalho de remover da superfície da peça o material e, consequentemente, fazendo o que deveria fazer, né? A usinagem. E aí, esse grão abrasivo retira o material, removendo as partículas da peça trabalhada. Então, você tem partículas, você não tem pedaços de cavaco, como, por exemplo, você tem no processo de aneamento, de fresamento, certo? Então, você tem pó. E aí, a granulometria desses grãos vai variar aqui, ó, de muito grosso a um pó, certo? E aí, você faz esse processo para separar o tamanho do grão para cada tipo de rebolo. Então, se você tem um grão que fica na peneira 6, e então abertura de 6 polegadas linear, e ficam retidos, por exemplo, uma peneira de 14 aberturas polegadas, são classificados como grãos de 10, muito grossos. E aí, aqueles que passam, por exemplo, uma peneira de 40 e ficam retidos numa peneira de 80, são classificados como grãos de 60. Fica no meio termo, tá? E aí, a dureza do rebolo também vai ser classificado com letras. Então, de A a G vai ter uma dureza extra macia, de H a K dureza macia, L a O dureza média, P a S duro e P a Z extra duro, certo? E aí, é um valor de força em relação a força e resistência, que aí o material vai ter relacionado a esses grãos que são introduzidos e são feitos esses rebolos, né? E aí a gente tem alguns tipos de liga. Então, a gente tem ligas aglutinantes ou aglomerantes para esses materiais, e aí formando o rebolo. Então, porque o pó por si só não se junta, né? Então, você precisa ter esses aglomerantes. E aí, vocês têm alguns tipos. Tem o vitrificado, que no caso seria a argila fundida, muito resistente e empregada na maioria dos rebolos. Silício, no caso seria silicato de sódio, permite o desprendimento mais rápido dos grãos abrasivos, portanto, constante renovação da eficiência de corte. E aí não significa que o seu rebolo vai perdendo diâmetro, por exemplo, certo? É utilizado, no caso, para rebolos de afiação de ferramenta. Os elásticos, que no caso seria resina sintética, borracha ou goma laca, suportam elevado calor, por exemplo, na esmerilhagem, e são usados como para rebolos de alta velocidade, corte e acabamento. E aí os cuidados que você precisa ter no manuseio e manutenção dessas ferramentas, no caso, todas essas ferramentas. Precisa evitar o contato com a ferramenta, como eu já disse, da peça com a ferramenta. Cuidados no armazenamento dessas ferramentas. Danificação no manuseio, ou seja, você não pode derrubar para evitar quebras. Você precisa fazer limpezas, principalmente se trabalhou com fluidos de corte, tá? Prevenção contra a oxidação, então, sei lá, tem que colocar um óleo, alguma coisa. Ferramentas adequadas ao processo, ou seja, não adianta nada você querer utilizar uma ferramenta que é processo de furação para utilizar na retífica, não faz sentido, certo?
Cuidados no preparo e instalação, onde você vai introduzir a sua ferramenta na máquina, e condições de cortes adequadas. Então também, se a sua ferramenta ela só consegue trabalhar com velocidade de corte baixa, não faz sentido você ir lá aumentar a velocidade de corte só porque você quer que a sua peça seja produzida de forma mais rápida. Essa peça pode ser que ela saia, mas você vai danificar a sua ferramenta para sempre, e também provavelmente o acabamento superficial vai ser horrível da sua peça.